Boa tarde, pessoal. Hoje é 21 de maio de 2026, 17h34. Estamos aqui começando nossa jornada Franz Fanon, no que se refere ao livro do Fanon, primeiro dia, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Hoje a gente vai ter... São 7 encontros, né, gente? 7, deixa eu ver, deixa eu contar direito. Agora, do livro do Fanon, não, falei errado. Deixa eu contar as semanas, porque tem os feriados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 8, 8. 9 encontros atravessados por feriado e férias. Então, essa semana a gente vai ter facilitação generosa da Alessandra Grillo, semana que vem da Ana Beatriz. E estamos com um horário vago no capítulo 3 de 11 de junho, gente. Praticamente são 25 dias. Quem se habilita? Alguém se habilita? 11 de junho, gente, porque vagou daqui a 3 semanas. Quem se habilita? O título do capítulo é O Homem de Cor e a Branca. E a Branca, hein? O Homem de Cor e a Branca. Falar justamente desses jogos de dominação entre o masculino, né? Não, entre o masculino de cor, né, e a mulher branca, né? Tem uma tensão aí, né? Mas são capítulos misóginos, gente. São? Você fica. São. Ai, ai, ai. Assim, o cara sabia, mas o cara era colorido pela visão da época dele, né? Mas pelo menos ele sabe que ele era um homem da época dele. Ele começa o livro dizendo isso. Eu sou um homem da minha época. Ele tá falando que era problema pra ele. O status da mulher não era problema pra ele. Tô deixando aqui na mensagem, gente. Alguém quer se candidatar? Só falta esse capítulo, gente. E a escrita parece que é tão... É uma escrita que os temas são intensos, mas é uma escrita muito fluente. Para a gente que acostumou a ler Hannah Arendt, as 500 páginas da Hannah Arendt, né? Quem estava no último encontro. Ele é um ensaísta muito inspirado, o Fanon, mas a escrita flui, né? Então, enquanto vocês pensam, vou pensar aqui, se conseguir, eu coloco meu nome. Tá legal, Paula? Pense com muito carinho e dedicação. Com vocês, a magistral facilitação da Alessandra Grillo. Boa tarde, pessoal. Com prazer que eu venho hoje fazer esse primeiro capítulo, né, da obra de Fanon. Eu vou começar me apresentando, né, porque eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, embora esteja acompanhando o grupo. Eu sou Alessandra Grillo, eu sou uma mulher preta, servidora da Unifesp, no campus de São José dos Campos, né, sou estudante de psicologia. Minha formação ela é multidisciplinar, né? A minha primeira formação é administração, mas aí depois eu vou caminhando para gestão de pessoas, desenvolvimento humano e as afins aí junto da psicologia. Tenho interesse nas temáticas, né, raciais e de gênero, e é justamente nessa trajetória que eu vim parar aqui nesse grupo de estudos, né, movida por essa busca de conhecimento. Eu já inicio agradecendo, né, a oportunidade de conduzir, certa de que participar e fazer essa leitura junto com vocês está sendo para mim um momento de grande aprendizagem pessoal, e eu espero poder contribuir, né, com as minhas reflexões aí no meio desse caminho, né, da compreensão dessa obra, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, né. Então, desse lugar que eu falo, né, como mulher negra, né, como estudante de psicologia, eu não procurei fazer uma leitura buscando fazer uma ancoragem em uma única abordagem psicológica, né, mas trazer mesmo um olhar mais aberto, múltiplo para a obra, e assim como o Davidson falou no último encontro, né, em que ele explanou e demonstrou muito, de uma forma muito generosa, como
como se deu o feitio da obra dele, né, ao partilhar sobre o livro das Encruzilhadas, né, então eu lembro que cada um lê Fanon a partir de um lugar, né, e conforme a sua visão, a sua abordagem e vinculação teórica. E aí, pensando ainda na fala do Davidson, né, ele traz o contexto, né, da onde Fanon falava, né, então é interessante a gente relembrar que Fanon, ele nasceu na Martinica, um homem dentro de uma ilha do Caribe, né, de uma república francesa, e que nesse território, né, ele assume a língua oficial, né, francês, coabitando com o crioulo, que era a língua nativa da população. Então, aos 18 anos, ele vai para a Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai lutar pela França, e nesse contexto ele se depara com esse racismo, né? O racismo da própria nação que ele defendia. E aí eu acho que talvez comecem as primeiras reflexões, né, sobre os discursos raciais e suas contradições. Após a volta da guerra, né, foi o período que ele cursou medicina, psiquiatria, e aonde ele entrou em contato, né, com Sartre, com Merleau-Ponty, com a psicanálise de Freud, né, Lacan, e foi também nesse período que ele fez o texto de Peles Negras, Máscaras Brancas, né, inicialmente seria a sua tese de doutorado, mas esse texto ele foi rejeitado e aí ele foi publicado como livro em 1952. Então, a partir daí a gente começa então a falar sobre esse livro, né? Que eu já começo na introdução porque é a partir desse entendimento, né, sobre de onde vem Fanon, aonde ele nasce e cresce, que é o ponto de partida, assim, na qual várias temáticas centrais do livro vão se apresentando já desde a introdução. Logo no início, ele vai trazer os elementos da relação entre linguagem, raça, poder, sinalizando que essa discussão ela vai ser bem complexa e ela vai se desenvolver em muitas camadas, né? Então, já na página 23 do livro, no parágrafo 8, ele já começa assim com uma alfinetada para a gente. Ele fala: apenas alguns dos que nos lerão serão capazes de desvendar as dificuldades que enfrentamos na redação desta obra. Né? Ele já faz essa provocação, né? Que mesmo a gente lendo, poucos serão capazes de realmente entender e compreender a profundidade daquilo que ele vai trazer. E ele reitera, já no parágrafo 10, uma problemática que vai se repetir, né, ao longo desse capítulo, que é assim, o negro quer ser branco, o branco se empenha em atingir uma condição humana. Então, ele já traz já logo uma categorização entre negro e branco. E aí, talvez a gente já se depare com um primeiro conceito, né, de Fanon, que seria um conceito que eu acho que até já foi discutido aqui em algum momento, que seria a zona do não ser, né, em que o negro ele não apenas ocupa uma posição inferior, né, dentro dessa ordem humana, mas ele é colocado para fora dela, né? Ele é desumanizado. Então, assim, não é que ele não esteja na categoria, ele não pertence a uma categoria humana. E é nesse horizonte que haveria apenas uma saída para esse homem negro que ele vai trazendo, que seria o embranquecer-se. E já na página 24, no parágrafo 7, ele traz que, para o negro, existe apenas um destino, né? Ele é branco. E isso vai sendo reiterado, né?
e quando ele demarca que, embora esse texto, esse livro, ele busque uma análise psicológica, não é possível fazer uma leitura dele sem considerar o envolvimento de todos os processos que estavam ocorrendo nesse tempo, né, os processos econômicos, os processos sociais, que sustentam, né, essa categoria de inferiorização do homem negro. E essa problemática, ela se manifesta no primeiro capítulo por meio da linguagem, né? Então, o capítulo, ele tem como título, né, O Negro e a Linguagem, e a provocação central desse capítulo é a tese, né, de que falar uma língua não é apenas um ato de comunicação, né? Ele pode configurar-se como um ato de submissão cultural, né? Então, é por meio da língua que pode ser colocado um poder, uma hierarquia. Ele vai refletindo, né, que quem aprende o francês não está apenas adquirindo o vocabulário, ele está internalizando um outro mundo, em que o padrão do humano é o branco, enquanto o negro é aquele que é o desvio, né? É aquele que não é pertencente. E a língua, ela vai se revelando como esse elemento determinante de identidade, impondo ao negro duas dimensões possíveis de existência, né? Isso é sempre reiterado, né, dentro desse capítulo, dele ser como seu semelhante, ele permanecer na condição de negro, ou ele subir, ascender a uma outra categoria, que seria a sua referência, o branco. E já no início da página 31, né, ele já começa com um trecho que é, é muito interessante a gente pensar, né, porque ele traz assim, a gente tem que ter em mente que falar é existir absolutamente para o outro, né, por meio da fala, por meio dessa relação, que a gente vai existir para o outro. E o outro, na psicanálise, né, pode assumir um outro sentido. E falar é assumir uma cultura, é suportar o peso de uma civilização. Então, esse embranquecimento que ele traz desse homem que, a princípio, ele fala do homem antilhano, né, daquele homem que está geograficamente localizado, né, dentro dessa ilha, que se dá pela aquisição francesa, ele vai mostrar esse olhar colonizado, né, e esse processo de sofrimento que é vinculado junto com esse complexo de inferioridade. Então, assim, ao recusar a língua, né, a cultura original, esse colonizado, ele vai se afastando cada vez mais de si e vai se branqueando, tornando-se assim tornando-se assim em sua própria percepção, né, que quanto mais próximo do branco ele for, ele vai se tornando, pertencendo, né, ele vai adquirindo um valor diferenciado daquele seu irmão nativo, né? Então, vai se estabelecendo uma hierarquia interna, né, entre os próprios negros, né, à medida que a negação de si mesmo ela vai avançando. E aí a gente pode concluir que dominar a língua do colonizador não como o Fanon traz para a gente, não é um ato neutro, é um ato de posicionamento, né? E aí a gente pode pensar nessa máscara que ele traz, né? Que seria então essa máscara branca, né? Essa alienação da sua identidade de origem.
ela entra a máscara como essa metáfora, né, central para a gente entender que esse negro colonizado ele vem abandonar a sua negritude e ele vai incorporar os valores, os costumes, né? E essas referências do colonizador como um caminho para ser mais humano, é um caminho de humanização. E elevando-se a uma condição que ele traz no texto, é uma condição de quase branco, como ilustra o texto na página 35, que fala que, onde ele conta, né, a história de um grupo de jovens antilianos, né, que conseguem se exprimir bem em francês, e que, por possuir esse domínio, né, eles alcançam essa condição de quase branco, né? E aí é interessante que ele coloca assim no final do parágrafo, na França se diz falar como um livro, né? Na Martinica, se diz falar como um branco, né? A referência, então, daquilo que deve ser, daquilo que é o esperado, é falar como um branco, ou seja, assumir uma outra língua como ponte dentro dessa humanização. E aí ele continua nessa reflexão, trazendo que, ao assumir a língua francesa, esse sujeito ele nega o crioulo, né, que era a língua original, quando havia esse retorno à sua terra, né, e fingia esquecer de tudo aquilo que ele era e daquilo que ele viveu, né? É um apagamento de sua cultura, né? E aí, na página 38, ele relata isso quando ele faz uma comparação com os negros que saem da ilha, vão passar um tempo na França e depois retornam, né? Ele diz que o desembarcado, desde o seu primeiro contato, se afirma, mas ele só responde em francês e muitas vezes finge não entender mais o crioulo, né? Ele vai se negando, ele vai se apagando, né? E assim, o negro ele vai internalizando esse juízo de valor. Ele não só aprende um idioma, mas também passa a aprender a sentir vergonha de si mesmo, né? Ele começa a negar as suas origens e essa máscara branca, né, que ele traz, acaba sendo para o negro colonial, né, colonizado, né, ele acaba sendo uma coisa imposta, né? Ele é forçado a adotar essa máscara para ser reconhecido dentro de uma categoria humana daquilo que é imposto por essa, ele traz essa persona europeia, né? Então, dentro daquilo que o colonizador coloca, para ele passar a ter esse início de aceitação, ele precisa ter uma aproximação pela língua. E essa aproximação, ela não é apenas uma substituição, né? Ele vai não só esconder a língua, mas ele vai realmente se apagar. E aí ele diz que essa inferiorização, ela vai se reiterando, né? E na página 44, é interessante o início do parágrafo que ele traz assim, disseram que o negro conecta o macaco ao homem, e ao homem branco, obviamente. Né? Então, essa diferença ela é demarcada pelo uso do termo petit nègre, né? Que é o francês do negro, que mesmo havendo esse francês imposto pela colonização, não é o mesmo francês que é aprendido pelo negro. E aí a gente já começa uma outra demarcação, né? Que supõe a incapacidade intelectual desse negro
de uma forma menorizada, inferiorizada, né? E ele diz assim que para poder o negro se colocar dentro dessa sociedade, para ter esse relacionamento, o colonizador, para iniciar essa aceitação, ele até aceita, mas ele vai sempre tratar esse negro dentro de uma categoria onde ele é infantilizado, ele é tratado sempre dentro de uma categoria onde há uma falta de entendimento, né? Então, essa aproximação do negro com o animal vai se demonstrando. E aí ele coloca que esse petit negré ele vai se expressando dentro das relações. E aí tem um trecho na página 45, no primeiro parágrafo, que ele conta também a história de um católico junto a um grupo de estudantes, né? E aí ele representa como esse padre que estava lá no ambiente fala com o homem negro, né? Ele não usa todas as não tem uma coesão a frase, né? Ele cita assim: você sair grande savana porque e ver aqui junto a nós, sabe? Então ele vai trazer essa demarcação também pela língua de que mesmo que você aprenda o francês, você não vai ser aceito porque o seu francês não é o francês que nós falamos, não é o francês da nossa cultura. E prosseguindo, esse falar petit negré, né, ele é uma expressão muito pejorativa, né, que é apresentada no livro, nas notas de rodapé, né, que ele traz isso como um lugar de reafirmação de divisão, né, sempre de que não é aceito, de que esse negré, ele vem sempre de uma forma a inferiorizar, né? E aí ele vai trazendo mais do meio para o final do capítulo, né, que uma reflexão, né, sobre o negro que tenta escapar desse estereótipo, né, dessa ignorância e dessa inferioridade, ele também vai sofrer e resta para ele, né, o risco dele ter que se manter fiel a essa cultura, né, e que dentro da página 49 ele traz assim uma reflexão que mesmo que isso aconteça, sempre o olhar em cima do negro vai estar sendo diferenciado. E aí, no parágrafo, ele começa assim: sim, do negro se exige que seja um bom negro. Posto isso, o resto vem por si só. Fazê-lo falar petit negré é acorrentá-lo à sua imagem, enredá-lo, aprisioná-lo, vítima eterna de uma essência, de uma aparência pela qual ele não é responsável. E, obviamente, assim como um judeu que gasta dinheiro sem fazer as contas é suspeito, o negro que cita Montesquieu também deve ser vigiado, né? Então, esse olhar do outro é o tempo todo trazido por Fanon, e aí ele vai argumentando, né, que esse sujeito ele vai se constituindo pelo olhar do outro, mas o olhar que traz carregado com valores, com crenças, né, com o contexto, né, do ambiente que ele está inserido, e que por conta disso, esse olhar, né, nesse contexto colonial, ele é muito redutivo. Então, embora ele tente trazer para a gente que exista essa diferenciação, mas que ela não precisa estar presente o tempo todo, ele também nos traz que a primeira coisa
que não se vê a pessoa, mas se vê a raça. Que não se vê apenas um indivíduo, se vê um tipo, né? E um tipo de indivíduo, que no caso é o tipo negro, né? E essa dependência do reconhecimento do branco para com o negro, ele coloca assim como uma estrutura colonial. O negro ele não escolhe precisar desse reconhecimento, porém esse reconhecimento ele é imposto, ele é construído, né, pela linguagem, pela cultura, e a sua humanidade está o tempo todo condicionada a esse reconhecimento que é expresso também na página 50, aonde ele diz assim, nada mais sensacional que um negro se expressando de maneira correta, pois efetivamente ele assume um mundo branco, né? Ele precisa desse reconhecimento para ter esse passe para o mundo branco. E ainda na página 50, ele traz assim, com o negro, o espanto atinge o seu auge. O que ele fez foi se pôr em pé de igualdade. Com ele, a brincadeira não é mais possível, ele é uma réplica perfeita do branco. É preciso se render à evidência, né? Então, ele vai trazendo que essa aproximação ela vai se expressando nesse capítulo o tempo todo. Como eu falei, eu não escolhi trazer essa leitura ou fazer essa leitura a partir de uma abordagem específica, porque eu acho que pode-se discutir Fanon a partir de várias abordagens, né? Eu acho que nesse primeiro capítulo, acho que a gente vai ter muito mais questões para refletir que dariam para a gente fazer ou ficar falando aqui sobre esse primeiro capítulo por mais algumas aulas. Mas eu preferi trazer essa leitura menos pontuada, mas de uma forma de trazer esses conceitos, né, para serem explorados, eu acho que pelo grupo, e aí dentro desse capítulo eu cito esses conceitos que podem ser zona do não ser, né, aquilo que é ser branco e aquilo que é não ser negro, né, essa alienação que existe, né, do colonialismo, né, sobre essa questão, essa necessidade, também o complexo de inferioridade, né, que está a todo momento nessa encruzilhada, né, entre o branco e o negro, né, o reconhecer que existe essa categorização, né, e pensar quais seriam os possíveis olhares de Fanon, né, a partir da fenomenologia, da psicanálise, né, e de outras abordagens. Acho que essa é minha contribuição, e eu acho que a partir daqui dá para a gente iniciar uma conversa a respeito do capítulo. Sou grata pela atenção de vocês e espero ter podido contribuir de alguma maneira. Muito obrigado em nome do coletivo, Alessandra. Uma facilitação clara e com muita artesania, né? Com muito capricho, né? No bom sentido da palavra, né? Feita com muita delicadeza, com muita dedicação, né? A única coisa que eu tenho para dizer, gente, é que eu fiquei espantado quando eu li esse capítulo, fazendo contraponto com o comentarista do Davidson, né? Que, aliás, quem não quem não assistiu o vídeo da encontro passado, por favor, assistir, se permita assistir, né? Foi um encontro maravilhoso, inesquecível, ver o autor falando da própria obra e do autor que lhe é referência, né? Mas, assim, eu fiquei impactado com o tom ensaísta que tem o Fanon, né? Ele coloca demarcações, de certa forma, conceituais,
Mas eu estava acostumado com a leitura do Davidson, que é fruto também de uma pós-graduação dele, né? Eu imaginando, sabendo que esse trabalho tinha sido uma pós-graduação rejeitada, né? Eu imaginava um tom mais formal, talvez, mais solene. E a escrita dele é muito cheia de vida, né? Parece que faz assim uma fenomenologia da questão negra a partir da experiência dele, a partir da experiência dos povos, né? Uma descrição de uma experiência vivida que tem tudo a ver com o lado dele de inspiração fenomenológica, né? Foi uma fenomenologia obviamente politizada, mas eu fiquei espantado no bom sentido, como a escrita dele é um fluxo, né? Flui a partir de temas muito densos, né? Enfim, é uma maneira aprender. Cada autor que a gente lê, a gente aprende um pouco uma certa maneira de escrever também, de pensar, né? Então tem sido uma grande gratidão viver essa jornada, né? Essa é a minha percepção de uma leitura feita, né? E reforço a facilitação magnífica da Alessandra, né? Feita com muita alma. Quem mais gostaria de compartilhar algum afeto ou alguma leitura, gente? Ou os dois? Lembrando que estamos com a lista de presença na mensagem, tá? E lembrando que nas mensagens tem uma data para o dia 11 de junho, 3 semanas, gente, para ler um capítulo sobre o homem de cor e a branca. Essa questão interracial e intergênero, né? Tema fascinante para quem estuda interracialidade e gênero, né? Quem gostaria de compartilhar algum afeto? Eu queria trazer uma pergunta aqui com relação a esse trecho, e assim, é mais de curiosidade também, porque eu sou estudante aí do primeiro ano de psicologia, então acho que é mais contribuir que você trouxe, tá, Alessandra? Que você falou que nesse capítulo tem aquela fala, né, que falar é existir para o outro, né, absolutamente para o outro, né, acho que é o trecho. E daí você trouxe que para a psicanálise isso é visto de outro jeito, que isso pode assumir um outro sentido. Eu acho que eu queria só entender um pouquinho qual relação que você fez, mas talvez seja porque eu estou muito embrionária nesses assuntos aqui, então eu queria só escutar um pouquinho de você, o que você pensou nesse sentido. É que, na verdade, assim, eu não sou da psicanálise, então, por favor, se tiver alguém da psicanálise, aí me socorram. Mas é o conceito de outro dentro da psicanálise, né? Ele assume o outro, ele não é só o outro indivíduo, né? É o outro que não sou eu, é o outro, e tem essa relação diferente da conceitualização em relação ao termo outro. Eu posso trazer depois para você essa busca pela questão do termo outro, mas porque eu não me aprofundei, então eu prefiro ficar quietinha, não falar nenhuma bobagem, tá bom? Mas eu vou fazer a pesquisa e eu trago para vocês depois, deixo lá no grupo o termo outro. Alguém tem essa definição do outro, assim, de uma forma clara? Eu não quero trazer esse termo e de uma forma que, assim, que pode não ser exata. Não tem de forma clara nenhuma, mas é essa alteridade esse olhar do outro que nos constitui, né? E que cria essa internalização até como uma forma de cobrança, né? Esse olhar que nos condiciona, que às vezes até nos disciplina e que nos revela, né? O Guilherme ia falar, né? Cortei. Não, Alguém eu ia que falar. acho que essa questão está muito. Eu sou psicanalista lacaniano, acho que eu sei explicar um pouco melhor. Existe uma diferença entre dois outros na psicanálise do Lacan, que é uma de origem francesa, né? Por isso que o Fanon também é mais ligado a ela, a psicanálise de origem francesa, que é o conceito de outro, com homem minúsculo e o grande outro. O outro pequeno é tipo o semelhante, né? Tipo, eu, a Alessandra, meu outro, né? Esse outro semelhante que tem a sua singularidade, mas também
tem sua universalidade, que é um ser humano como eu. E o grande outro é o campo da cultura, dos discursos, esse idioma em comum que a gente compartilha, e quando eu falo alguma coisa, essas palavras vai surtir algum sentido quando eu falo para você. O outro é esse mediador pela linguagem, pelos signos culturais e tal, que, enfim, que rodeia o eu e o outro, é esse grande outro. Deu para entender um pouco? Perfeito, Felipe, obrigada. Deu sim, obrigada, gente. Vou aproveitar o embalo e eu acho interessante porque, como foi dito, né, esse livro é uma resposta a um psicanalista francês, né, que é o Octave Manoni, e o livro dele foi até recentemente publicado, né, pela Perspectiva, chamado Psicanálise da Colonização. Não tive a oportunidade de ler, né, mas eu fico curioso depois de começar a leitura do Fanon, né, porque, nossa, imagina você escrever uma dissertação, uma tese inteira, né, porque isso foi uma tese, né, como você falou. Uma tese inteira para criticar um único livro ali, todas as coisas. Vamos perceber que talvez esse livro pode estar muita coisa bagunçada ali, né? E, enfim, mas eu acho interessante, porque como a gente foi lendo no texto no livro do Davis, ele tem uma proximidade com a psicanálise ali, e ele utiliza de termos da psicanálise para criticar o livro de um psicanalista. Como que ele usa a teoria para combater uma teoria que estava de forma preconceituosa definindo algumas coisas, né, sobre colonização. Eu acho que é muito interessante isso desse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, nesse ponto, da minha área em si, que é a da psicanálise, né? Bom, Felipe, enriquecendo nossos olhares. Mais alguém, pessoal? Pessoal, daqui a 3 encontros são 18 páginas para falar do Homem de Cor e a Branca. 18 páginas. Letras grandes e um texto fluente. Uma escrita magnífica. Quem quer viver essa experiência maravilhosa? Facilitação. Estamos todo mundo aqui junto. Não tem nenhum grande outro cobrando. É olho no olho, é horizontal. Mais alguém, gente, aproveitando a oportunidade? Guilherme levantou a mão. Primeiro eu gostaria. Boa noite. Boa noite? Boa noite? Boa noite. Boa noite, gente, como vocês estão? Primeiro eu gostaria de agradecer a facilitação magistral da Alessandra, que é minha contemporânea aqui de São José dos Campos, né? Tá na mesma cidade, vamos encontrar um dia desse, né? E desde nós, eu acho o começo desse livro tão potente, dá pra você fazer uma tese, só no capítulo de introdução dele, né? Você vê que como tem coisa que só Tarcísio explica, né? O cara cogita um negócio poderosíssimo desse jeito e é rejeitado. Se alguém apresentasse isso aqui hoje em dia, é direto pro doutorado, né? Dependendo do lugar, né? Convenhamos. Mas assim, eu acho que o que o Fernando começa a dizer é maravilhoso, porque ele escreve de uma facilidade. Sim, eu não sei se vocês sabem, mas ele ditava e a esposa dele não é da minha época, ditalograva, né? Na máquina de escrever. Datilografava. Datilografava. Eu fiz curso de datilografia, tirei nota 10, gente. Tinha prova do curso de datilografia. A idade aparecendo, Fernando. E assim, cheio assim, de frases que toca a gente, né? A explosão não acontecerá hoje, é muito cedo ou tarde demais. Certíssimo, é muito cedo ou é tarde demais, né? O negro é um homem negro, isto é, em decorrência de uma série de aberrações efetivas, ele se instalou no seio de diverso, do qual será preciso removê-lo.
o negro não faz parte do grande outro, né? Ou não deveria fazer parte do grande outro. E muito obrigado, Felipe, você esclareceu muito o texto que eu estava comentando semana passada da Judith Butler. E como um mero fenomenólogo, eu queria dizer que a distinção é meio irrelevante, mas tudo bem. Outro é outro. Mas, assim, eu acho maravilhoso, porque é uma leitura, assim, que te convida a lutar, sabe, com os afetos. Não é puramente academicista nesse sentido, mas é algo que está claramente falando numa linguagem que é algo que eu prego muito hoje em dia, que é uma linguagem acessível. Gente, eu imagino se fosse outra pessoa, ele ia estar querendo escrever isso aqui numa linguagem que seria intransponível, que a gente precisaria de uma bíblia de vocabulário do lado para a gente poder ter acesso. Mas qualquer pessoa conseguiria ler isso. Quer dizer, qualquer pessoa também não, né, Guilherme? Mas assim, alguém que saiu do ensino médio, sabe, conseguiria ter acesso a isso. Conseguiria ler o que ele está dizendo, porque ele faz questão de ser entendido. E eu acho que isso muda tudo. Porque é a proposta dele. Se a linguagem ela serve para aprisionar, é também na linguagem que se liberta. Que você se estrutura os seus movimentos de libertação. Você cria suas pequenas revoluções. Que você pode planejar a explosão. Que é cedo ou tarde demais, né? Nunca tem hora correta. Eu adoro isso. Nunca tem hora correta pra fazer as coisas. Mas é isso. Tem uma música dos Titãs, gente, que fala esse trecho. Talvez tenha se inspirado no Fanon. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É dos Titãs? É do Titãs. Das Titãs, é. Quem sabe ele se inspirou no Fanon. Mais alguma partilha, gente? Mais uma vez, gente, eu faço meu papel de facilitador ansioso aqui. Quem quer, gente? Facilitar são 18 páginas. Esse texto fluente, ser uma horinha tranquila, você vai fazer uma leitura. Fui de novo aí. Eu já vou facilitar, o Guilherme já vai. Dessa leva do livro do Fanon, quem falta? Ou quem gostaria até de repetir, mas fazer uma facilitação de cada livro já é suficiente, né, gente? Quem gostaria de colaborar? Aproveitar? Mais alguma fala, gente? Mais alguma partilha? Então, eu acho que é isso. Guilherme levantou a mão? Não, eu sou muito ansioso, cara. Eu queria recitar esse livro, sabe? Queria o quê? Eu queria recitar esse livro. Ele tem poética, sabe? Ele tem aquela coisa gostosa de declarar, parece poema, sabe? Em suma, agarro o meu narcisismo com as mãos e repudio a abjeção daqueles que querem fazer do homem um mecanismo. Esse aqui é um outro com O maiúsculo? É Deus agora? A gente tem que falar ele com E maiúsculo? Precisa ser tão diferente assim? Cara, eu acho que o que ele faz é exatamente aquilo que ele se propõe no outro no que o Davidson explicitou no outro livro. É a epidemização. É falar da pele. É falar da coisa que está acontecendo. Acho que ele é mais fenomenólogo que muito fenomenólogo, cara. Assim, ele tá num nível ascendível, sabe? Que é simplesmente falar da experiência. E falar da experiência a partir do seu local. O que é algo que é muito raro de fazer. Que a gente faz questão de não falar do nosso local, né? Para entrar na academia, para pertencer na política, para ter toda essa produtividade exacerbada que a gente tem hoje em dia. É isso.
Bora. Muito feliz. É poeta, erudito, né? É revolucionário, né? São muitas camadas, né? E, Então, acima de tudo, ele é atual, né? Uhum. A gente vai lendo esse capítulo, né? O texto, embora seja demarcado, né, um tempo, o texto ele permanece atual, porque é ainda aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Esse homem negro que ele traz, ele ainda permanece nessa busca desse embranquecimento para ele ser aceito, né? E ele vai trazendo isso de uma forma que a gente pode refletir, né? Que hoje, para a gente ser aceito, a gente precisa conquistar esse lugar, né? Dentro desse mundo imaginário branco, categorizado, onde existe essa hierarquização, e mesmo conseguindo estar dentro desse local, a gente ainda é tratado de forma inferiorizada, porque a gente ainda pode estar dentro do local, mas ainda não permanece falando a mesma língua, né? Eu muito acho bom, assim, Alessandro. eu me lembro muito bem, assim, se a gente pode falar em termos heideggerianos, o ser não tem morada, mas o negro ele é rejeitado da terra, né? Só pode. Me falava do Fanon é condenado da terra, né? Bom, pessoal, mais alguém quer? Já estamos indo para a finalização. Tivemos ótimas partilhas, né? Instigadas pelo lançamento, né, da Alessandra, né, que se lançou. Então vamos finalizar, gente. Tenhamos uma ótima semana e a gente vai se falando, tá? Reflitam com vagar, gente. Quem quiser preencher, ainda tá o espacinho aberto aqui. Entre nós, gente. Não tem saída. É oportunidade. É pouquinho, 18 páginas. Viver a experiência do Fanon em grupo, certo? Vou finalizar a gravação. Qualquer coisa a gente continua conversando mais um pouco. A Yara tá aí? Não, não sei. Eu vi ela, mas ela não falou